Então, a imagem que eu vou trazer para vocês é essa, tá? E a fonte é essa, famíliasdealma.com. Então, pessoal, aqui tem, de uma forma bem simples, mas muito didática, explicando uma mônada. Então, você vê que a mônada é a família de alma. Muitas vezes nós já abordamos, já conversamos sobre isso, então daria para a gente dizer que a mônada, ela parte de onde se origina, de onde tem o princípio do nosso eu superior. Então aqui está uma estrutura de mônada. A mônada a gente até poderia chamar do nosso eu superior, tá? Toda mônada, ela origina até 12. Vejam bem, até. Não é que todas originam 12, mas até 12 super almas. Então na imagem aqui, a gente vê bem no centro a mônada e 12 super almas originadas dessa mônada, tá? Então, quando a gente pega uma dessas super-almas, essa super-alma são as bolinhas azuis, e você vê que então tem uma lá que tem umas bolinhas vermelhas. Tá? Então, ali diz você. Você é uma parte, um fractal, por isso que a gente fala em fractais, e você é um fractal da super-alma, que é uma parte da mônada. Então, isso é a família monádica. Ali ele até coloca almas gêmeas de primeiro grau, ou seja, almas que foram originadas da mesma super-alma que você. Então, ali está você, e depois você tem outras super-almas. Então, essas outras, então as bolinhas vermelhas e as bolinhas verdes ali seriam almas gêmeas de segundo grau. Então, uma mônada, você pega uma supraconsciência central que origina 12 super-almas. Dentro dessas super-almas, elas geram outros fractais, que é o que nós somos hoje, tá? Por isso que está lá, você. E aqui a gente tem o entendimento que dentro da mesma super-alma, você tem as suas almas gêmeas. E no complemento com as outras super-almas que compõem essa mônada, você tem as almas gêmeas de segundo grau. Depois a gente vai falar de chamas gêmeas e almas afins, tá? Daqui a pouquinho também em imagens. Eu vou trazer isso para vocês. Aqui tem uma outra curiosidade. Você vê que uma mônada, ela gera 12 super-almas. E quando você tem 12, o conjunto monádico de 12 mônadas formando 12 super-almas, quando você multiplica 12 por 12, tá, você tem 144. Tá? E aí que entra 144 mil almas que a gente tanto fala. Porque vocês entendem que quando a gente falava lá que essas 144 mil almas estariam aqui encarnadas, portando, na verdade, os selos, os códigos, os códex que a gente chamou naquela oportunidade, jogando isso para a grade planetária para que todos os encarnados possam receber. Por isso que eu até estava falando, não é toda mônada que já tem 12 super-almas completas, tá? Mas a tendência é que todas as mônadas caminhem para ter as suas 12 super-almas. Então, agora eu vou colocar um outro slide aqui, que ele mostra aqui, mas é um slide mais simples, só para a gente entender o que são essas almas gêmeas, tá? De primeiro grau. Então, você tem a super-alma, já saímos da mônada, agora estamos na super-alma, e você tem, então, você está ali, e existem mais 11 complementos ali, que seriam as almas gêmeas diretas. Depois, quando você volta na imagem anterior, você vê que tem mais umas quantas almas gêmeas de segundo grau, tá? Então, nós temos várias almas gêmeas. Em muitas oportunidades, a gente já comentou sobre isso, tá? Então, o que acontece? A gente vai caminhando dentro disso para tentar entender tudo isso que a gente traz aí sobre alma gêmea, chama gêmea, almas afins. Então, a gente vai entrar primeiro na alma afim. Dentro da formação das mônadas, você vai ter a sua família monádica, como está aqui na imagem, a mesma imagem. Então, lá está você, o pontinho vermelho, novamente. E você vai ter a família monádica adjacente, ou seja, uma família monádica já lateral a essa, para facilitar o entendimento.
Todas essas almas, essas bolinhas roxas que estão aqui, são almas afins. Tá? E o que é uma alma afim? Uma alma afim é uma alma que tem uma mesma vibração que você. Foi formada mais ou menos na mesma energia, então você entende que ela se torna uma alma afim por ter uma energia muito compatível com a sua. A gente já abordou também aqui, falando que almas gêmeas, não era tão comum ter esse encontro de almas aqui no planeta. Não era tão comum, porque quando você pega dentro da super-alma, nem sempre todas essas almas gêmeas vêm encarnar junto, porque eles chamam isso de ponto encarnado, ponto... enfim, tem vários nomes, mas é muita energia para se colocar junto. Então, às vezes, você pega quando duas almas gêmeas ou almas gêmeas de segundo grau se encontram, diz que é uma energia tão forte que é capaz de iluminar toda uma cidade. Então, você vê que a estrutura disso é energia, sinergia, conexão pura. Tá? E a gente nem chegou nas chamas, nós estamos falando ainda das almas gêmeas. Então, dentro dos entendimentos que a gente traz, é muito mais fácil, mais simples, você estar próximo de almas afins, ou seja, de mônadas adjacentes, tá? Então, esse primeiro entendimento. Claro que não quer dizer que não tenham almas gêmeas por aí. Tem. E, inclusive, dentro do que nós estamos caminhando aqui de transição planetária, vamos dizer, a fase planetária que nós estamos nesse momento, fica mais fácil, fica mais propício. Tá? Vale sempre lembrar que uma mônada, quando você pensa na mônada, não na superalma e nem no fractal, que é você, na mônada, ela resolve experienciar. Então, às vezes, vão ter superalmas em planetas diferentes do universo, tendo escolas, a gente chama de escolas, que estão passando evoluções diferentes, porque tudo isso é integrado na mônada. Toda a experienciação que é feita por um fractal, por uma superalma, por todo esse conjunto, ele integra a mônada. Por isso que a gente fala sempre, você está em conexão com a sua família, você está em conexão com a sua mônada, com o seu eu superior, com a sua superalma. É isso, então. O outro slide que fala das chamas gêmeas. Até ele traz aqui chamas gêmeas ou complemento divino ou contraparte espiritual, tá? Então, o que acontece? Se vocês pegarem essa primeira parte ali, que está vermelha e verde, na esquerda aqui do slide, vocês vão ver que seria a metade da mesma laranja. Ou seja, cada um de nós, quando foi criado, tem uma parte complementar, tá? Sendo o masculino e o feminino. Isso é a chama gêmea. Então, quando você pega a parte que traz o complemento feminino, é o polo negativo, e o masculino, o polo positivo, mas não positivo e negativo no sentido de bom ou ruim, é no sentido energético, tá? Então, você vê que no desenho central, aqui você tem a superalma, então tem aqui os 12 fragmentos, e um fragmento que ele pega, esse vermelho e verde, está aqui do lado da divisão. Isso são as chamas gêmeas, representando o sagrado masculino e o sagrado feminino, tá bem? E bem na direita aqui você tem as expressões multidimensionais da mesma alma, em dimensões e densidades diferentes. Aquela coisa que às vezes a gente fala, tá numa realidade paralela, entende? Então, é um assunto bem complicado, é um assunto que exige bastante conhecimento, bastante estudo, bastante entendimento. Mas eu quis trazer para vocês, para abrir alguma coisa, facilitar um pouco e entenderem o quão grande é o nosso ser, o quão grande todos nós somos. Mas é isso, pessoal. Quando você vai tentar entender isso, por isso que chamas gêmeas é o complemento total, é a energia mais forte que poderia se manifestar aqui nesse planeta. Quando duas chamas gêmeas se encontram, é a totalidade do ser aqui. Eu, algumas oportunidades, até compartilhei que isso não é uma coisa tão comum de acontecer, não é? Mas agora está
está sendo um pouco mais porque a gente está atingindo níveis vibracionais diferentes, caminhando dentro da transição planetária.